Existe por aí na cabeça de muita gente dizendo que Deus não tem inimigos, porque Deus já venceu o inimigo, Deus já venceu Satanás, que era o seu inimigo, então sendo assim, Deus já não existe mais inimigos para Deus. Deus já não tem mais inimigos. Mas o que será que a Bíblia diz para nós a respeito disso? Porque a Bíblia diz o contrário. Existe sim alguém que é inimigo de Deus. E a Bíblia então mostra para nós quem são eles. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 10, que nós éramos inimigos de Deus. Então, se nós éramos inimigos de Deus, tem alguma base aí em dizer que se nós éramos inimigos de Deus, então quem são hoje os inimigos de Deus? E o texto continua dizendo, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Na verdade, Paulo, ele diz essa carta aos Romanos, Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus e depois Jesus morreu para dar-nos a vida, trazer a nós a esperança de vida eterna, porque a humanidade estava em um caos terrível, já não estavam obedecendo a lei. Então Jesus vem com a graça e realmente a graça de Deus é que nos faz sermos salvos e nos faz sermos amigos de Deus, mas ainda alguns textos diz claramente para nós quem hoje é o inimigo de Deus. Alguém aí é inimigo de Deus e o texto, como na Bíblia ainda diz, e deixa para nós claro que existe sim inimigos de Deus. Então fiquem alerta, porque eu vou dizer aqui quem são os inimigos de Deus hoje em dia. Não pense você que Deus não tem inimigos. Não pense você que Deus ele não tem inimigos na terra. Não é só Satanás que é inimigo de Deus. Existe ainda outro inimigo de Deus. Olha o que Tiago, no capítulo 4 e no seu versículo 4 diz para nós. Quem são os inimigos de Deus? Adúlteros, ou em outras versões, infiéis. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Ou seja, Tiago fala para nós quem é o inimigo de Deus. Não é apenas Satanás com os seus demônios, com os seus anjos caídos. Não, não. O inimigo de Deus é todo aquele que é infiel a Ele. Todo aquele que é infiel à sua palavra. Todo aquele que não faz jus do que está escrito na palavra. Todo aquele adúlteros ou adúlteras, como o texto diz. Então, todos aqueles que cometem iniquidades, todo aquele que comete pecado, e não apenas comete, porque nós temos a natureza pecaminosa, e nós somos pecadores por natureza. Mas o que Paulo diz em Romanos, e o que Tiago quer dizer aqui também, é que não é aqueles que pecam apenas com aqueles pecados por natureza, que nós somos pecadores, não conseguimos ser santos, como Jesus veio e conseguiu ser santo, e foi santo e é santo eternamente. Nós temos a nossa natureza pecaminosa, mas o que diferencia um com a natureza pecaminosa e um outro amigo de Deus é que nós não andamos pecando mais. Nós não podemos ser mais aquele ser que vive pecando, que todos os dias quer pecar, que tem gosto em pecar. O que Tiago quer dizer, os inimigos de Deus aqui, é aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, é aqueles que ainda não entregaram a sua alma para Jesus, é aqueles que ainda não vivem de acordo com a palavra de Jesus. Então todo aquele que não vive de acordo com a palavra de Deus, todo aquele que não vive de acordo com a sua forma de viver, a forma que Jesus coloca para nós vivermos, a forma que Deus mostra que é para nós vivermos, então todos esses são inimigos de Deus. É a própria palavra que está dizendo. Então, quando alguém te perguntar, mas quem são os inimigos de Deus? Você diz, além de Satanás, além dos seus anjos, além dos anjos caídos, além daqueles demônios que são realmente inimigos de Deus, que querem ver todos os dias nós afundarmos no pecado. Além desses, então, os inimigos de Deus também são aqueles que não vivem de acordo com o que a palavra diz. Então os inimigos de Deus são todos aqueles que vivem pecando mesmo, desleixadamente, que vivem uma vida de pecado. Não é aquele que tenta cada dia mais ser santo, como Jesus fala para nós fazermos, ser santos.
Então não é esse, mas é aquele que vive a cada dia querendo o mal, vive a cada dia a pecar, que não consegue sair desse lamaçal do pecado. Então esses são os inimigos de Deus. Deus tem sim inimigos e são todos esses que não querem viver de acordo com a sua palavra. Esses são os inimigos de Deus. Outro texto também em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17. Olha o que Paulo diz. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, se existe a carne querendo a sua vontade, e existe o Espírito querendo outra vontade, então, normalmente, automaticamente, nós vemos e nós temos a convicção de que, se o Espírito estiver forte, nós não faremos o que a carne quer fazer. Então, se nós estivermos fazendo o que o Espírito quer que nós façamos, no caso, o Espírito de Deus, então nós somos amigos de Deus e a carne é inimiga do Espírito. Então, se a todos aqueles que fazem a vontade da carne, então automaticamente é inimigo do Espírito. Então, todo aquele que não faz a vontade de Deus é inimigo de Deus. Então que nós possamos ser a cada dia mais amigos de Deus, que nós venhamos andar conforme a sua palavra diz, para que nós não venhamos por aí sermos chamados de inimigos de Deus. E por mais que o povo de Deus, aquele que vive reto com a sua palavra, não ande por aí na rua apontando dedos e dizendo quem é e quem não é inimigo de Deus, mas na verdade existem aqueles que são inimigos de Deus e que nós não venhamos ser estes, mas sim andarmos de acordo com a sua palavra.